Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Cristo, o amor de Maria, a potência do Espírito Santo seja com você. Hoje é um dia muito especial para nós, católicos, apostólicos romanos. Hoje nós podemos dizer que nós comemoramos o aniversário da nossa Igreja Católica, instituída por Jesus Cristo. E nesse momento eu quero rezar com você. Eu quero unir o meu coração com o seu coração para que possa subir um incenso ao céu, clamando a Deus, suplicando ao Espírito Santo, suplicando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que aconteça um poderoso derramamento sobre cada um de nós, de bênçãos, de chuva, de poder, de graça em nossa vida. Quero rezar com você o Veni Creator, é a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus Excélsio, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Essa é a oração do Veni Creator, Espíritos, né? A oração poderosa da igreja, que nós podemos fazer todo dia, todos os dias na nossa vida, clamando essa graça, clamando essa força do Espírito Santo. E hoje é Pentecostes, celebramos Pentecostes. O que é Pentecostes? Penta, 50, né? 50 dias após a ascensão de Jesus. Jesus morreu, Jesus foi flagelado, padeceu, foi crucificado e morreu. E após as 50 dias da morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, nós celebramos Pentecostes. O que é? O derramamento do Espírito Santo. Porque ele promete para a igreja, promete para aquele povo, permanecei aqui em Jerusalém, e não afastei de Jerusalém. E lá estava, naquele cenáculo, estava Maria, a mãe de Jesus, juntamente com várias pessoas, crianças, adultos, casais, todos estavam reunidos no mesmo lugar, clamando, suplicando, esperando com o coração expectante, esperando essa graça, essa promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai para nós, para a nossa igreja, para a nossa vida? É o derramamento do Espírito Santo. Porque outrora, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era conhecido como a terceira pessoa, né, da Santíssima Trindade, ele não era conhecido. Mas hoje nós temos acesso, porque naquele tempo do Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado aos reis, aos combatentes, só para aquela missão. Se eles iam combater, aí clamava o Espírito Santo e ele era derramado. Aí depois o Espírito Santo era retirado deles de novo. Na mente deles, por falta de conhecimento, era assim que funcionava. Mas hoje, pelo conhecimento que nós temos, pelos documentos da igreja, por tantos documentos da igreja que nós temos, estudos, santos, revelações de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje você, eu, somos templos do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos levar em conta. Não podemos esquecer disso, que somos templos do Espírito Santo. Aconteça o que acontecer, você é templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele quer agir cada dia mais. Ele quer ser como essa água, que tem uma roda d'água que ela movimenta o tempo todo movimentando água nova em cada um de nós. Esse Espírito Santo, esse Paráclito quer dizer ajudador, ele está do meu lado, está do seu lado a cada dia. Basta nós pedirmos, vem Espírito Santo, vem agir em mim, vem falar em mim. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4,
vem relatar isso muito bonito para nós, que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes como espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Não foi um que ficou cheio, não foi dois que ficou cheio, não foi três que ficou cheio. Maria estava ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, quer fazer com você, nesse dia de hoje, ao longo da nossa vida, até a eternidade. Ele quer nos deixar cheios do Espírito Santo. Maria não era cheia, ela ficou cheia. Isabel não era cheia, ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, aqueles discípulos que estavam ali, eles não eram cheios, eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer isso para você, para mim? Hoje nós vamos nos encher do Espírito Santo. Mas nós não somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ficar cheios. Então, o que eu quero dizer para você, para mim, para você, meu irmão, que nós precisamos pedir todos os dias: Espírito Santo, enche-me desta graça. Deus, Jesus, tu que és o batizador, enche-me do teu Espírito Santo nesse dia de hoje. Vamos fazer isso? Vamos rezar? Por isso eu te clamo, Espírito Santo, nesse dia de hoje. Vem nos encher, vem nos plenificar dessa graça, vem nos plenificar dessa unção, desse poder, dessa unção poderosa que vem do alto. Vem sobre nós, Espírito Santo. Enche a face da terra, enche corações de pessoas que estão desiludidas, tristes, abatidas, decepcionadas, que estão sem esperança na vida. Esse ano que nós estamos celebrando o ano da esperança, Espírito Santo, devolva a esperança para corações, para vidas, para famílias que estão desesperançosas, estão longe de Ti, longe da graça de Deus. Abasteça-nos, planifica-nos, enche-nos, Espírito Santo, porque nós queremos ficar todos cheios desse Espírito Santo. Shiri alabahar ela canta, alabahar ela shiri ela canta lá. Hori alabahar ela shiri ela canta, alabahar ela shiri ela canta lá. Visita corações, Senhor Jesus. Visita, Pai amado, Pai querido. Visita Jesus, visita Espírito Santo. Corações que estão longe, distante da graça de Deus, e vem planificá-los. Assim como ficou os discípulos, assim como ficou os apóstolos, assim como ficou Maria Santíssima, assim como ficou Isabel, a mãe de João Batista, que nós também possamos ficar planificados dessa graça, dessa unção, nesse dia de hoje. Cura corações, restaura vidas, restaura pensamentos, restaura almas de pessoas que estão longe e distante de Deus e traz de volta para o rebanho, e traz de volta para o redil, onde Deus, onde Jesus, que é o bom pastor, está conosco a todos os dias, até os fins dos tempos. Muito obrigado, Senhor Deus, obrigado, Pai amado, Pai querido, pelo seu divino Espírito Santo, que está dia e noite ao nosso lado, clareando os nossos caminhos, as nossas mentes, os nossos corações. Muito obrigado, Deus Espírito Santo, por essa oportunidade, por essa graça de ficarmos cheios, planificados do Espírito Santo de Deus. Amém. Tudo isso pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Pentecostes. Hoje e sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, meu irmão, minha irmã. Amém.